A gente muda de assunto para falar sobre Venezuela. Olha só, a ordem de prisão contra Edmundo Gonçalves, o vencedor legítimo das eleições venezuelanas, é vista pelo governo brasileiro como uma pedra no caminho do diálogo com Nicolás Maduro. Mas nada que saia do compasso, como disse Celso Amorim, assessor para assuntos internacionais do presidente Lula. Assunto para conversar com Guilherme Fiuza. Está na hora da participação do Fiuza aqui no Jornal do Oeste. Tudo bem, Fiuza? Boa tarde. Alô, Vitor, tudo bem? Boa tarde, obrigado por ter participado do Outra Coisa no sábado. Sempre uma honra. Ô Fiuza, esse posicionamento aí do governo brasileiro, agora que o caldo vai entornando, vai ficando mais difícil se equilibrar no discurso com até os Estados Unidos tomando medidas mais radicais contra o regime venezuelano, o Brasil continua nessa situação para lá de constrangedora, né, Fiuza? Pois é, Vitor, eu estou acompanhando o Jornal do Oeste e vendo como todos os temas que nós estamos enfrentando. Vocês estavam falando agora de eleição municipal em São Paulo e essa suposta tomada de posição de artistas. Eu noto que em todos os casos onde há o autoritarismo, o moderno autoritarismo, que é um autoritarismo dissimulado, fantasiado de defesa da democracia, existe, Vitor, necessariamente esse escudo de pessoas, o Musa estava falando sobre isso, artistas intelectuais, ou supostos, ou pseudo-intelectuais, acadêmicos. Nós estamos vendo que é necessário, sempre é necessária a presença destes lavadores de maus propósitos. Então, veja, Celso Amorim foi o representante brasileiro oficial, assessor especial da Presidência da República no campo internacional. Foi o representante na eleição venezuelana. Essa eleição, segundo o Carter Center, por exemplo, que é um observatório eleitoral respeitado no mundo todo, essa eleição não foi legítima. Celso Amorim, desde então, está se equilibrando nesse papel de uma forma vergonhosa. E agora, quando surge um mandado de prisão para aquele que, segundo observadores como o Carter Center, como a própria União Europeia, pode ter tido a sua eleição roubada, por um processo ilegítimo, esse agora recebe um mandado de prisão do regime. O Celso Amorim, como qualquer pessoa, autoridade ou não, cabe dizer o seguinte: ou você concorda com as imputações e acha que o mandado de prisão é correto e essa pessoa tem que ser presa, ou você considera as imputações falsas, você considera que os crimes atribuídos não existem e aí você considera um absurdo este mandado de prisão. O Celso Amorim acha que ele pode ficar no meio do caminho. Ele nem diz que o Edmundo Gonçalves tem que ser preso, nem ele diz que esse pedido de prisão é um absurdo. Ele diz que esse pedido de prisão vai atrapalhar as negociações. Então, assim, Vitor, é daquele mesmo que vocalizou, no mínimo, uma proposta bizarra da realização de novas eleições. Então, você vê, aconteceu um pleito. Existe, no mínimo, uma grave controvérsia em torno do resultado desse pleito. O que faz o Celso Amorim e o presidente Lula? O que faz o Brasil oficialmente, dentro dessa diplomacia? Bom, se a oposição ganhou, ela não vai se incomodar de ganhar de novo em segundas eleições. Isso me lembra, Vitor, um quadro da TV Pirata nos anos 1980. A Regina Casé era uma candidata a vereadora e ela era carcereira. E ela ia fazer campanha no presídio. Eu lembro até do jingle, era bandido da Falange vota na Dona Solange, que era o personagem dela. E aí vinha a polêmica da pena de morte. Dona Solange, a senhora é contra ou a favor da pena de morte? E ela, para aparecer como uma candidata moderada, ela dizia assim, não, pena de morte talvez seja muito radical. Por que nós não criamos uma condenação ao estado de coma? É esse tipo de lógica que Celso Amorim traz hoje, contribuindo nada, evidentemente, para esse debate. E para não chorar.
Agora, ô Fiuza, e como é que faz, hein? A partir de agora, como é que fica a situação do governo brasileiro? Porque os sinais de autoritarismo estão cada vez mais claros, né? Já não dá mais para fechar os olhos ou usar o discurso que o governo brasileiro vinha utilizando de que estava esperando a divulgação das atas. É uma eleição que aconteceu há mais de um mês e cujas atas não foram apresentadas e, ainda que sejam apresentadas agora, já esse processo já está totalmente conspurcado, não dá mais para levar a sério qualquer coisa que venha de lá, qualquer documentação apresentada um mês depois. Vem sanções dos Estados Unidos, o avião do Maduro foi apreendido pelas autoridades americanas, tem a possibilidade até de troca de governo nos Estados Unidos, uma campanha está em andamento, pode ser que o Donald Trump volte com medidas até mais enérgicas por parte da Casa Branca. O Brasil vai ficar cada vez mais isolado. Será que isso, de alguma forma, conduz a uma mudança de posição? E se mudar de posição, parece que o governo está costurando é uma saída elegante, né? Fingindo que sempre esteve do lado da democracia, né? Que ao longo desses 25 anos de regime autoritário chavista não deu apoio, né? O que é claro que é uma mentira, né? Mas um discurso manobrado para tentar fazer parecer com que haja uma indignação. Será que é isso, Fiuza? Sem dúvida. E, Vitor, a vergonha chavista, nesse momento na Venezuela, ela constrange não só o Brasil, ela constrange o mundo todo. Por quê? Porque o Hugo Chávez e depois seu sucessor Nicolás Maduro, eles perpetram uma ditadura baseada exatamente nestes véus que nós estávamos nos referindo, que se tornaram um modus operandi mundial. O autoritarismo no Brasil é disfarçado de defesa da democracia, o autoritarismo na Europa é disfarçado de defesa da democracia, a cassação à liberdade de expressão no Reino Unido, por exemplo, inclusive já com base legal, é toda feita nesta impostura, é toda feita nesse pretexto de estar combatendo o mal, o inimigo perfeito, a desinformação, a onda de ódio, etc. É assim que a liberdade de expressão está ferida e sangrando no Reino Unido, exatamente nessas bases que a gente tem visto aí ao redor do mundo. O nome do jogo é estigmatizar, policiar e reprimir com violência o uso livre das redes sociais, ou diretamente ao usuário, ou à plataforma, dependendo do jogo que a plataforma jogue. Então, Vitor, veja só, o Celso Amorim, veja como é importante esse emblema da vergonha chavista na Venezuela para o mundo. O Celso Amorim, diante então desse impasse vergonhoso, porque não existe esse meio termo, né, que eu dei esse exemplo, essa metáfora bizarra de um programa de humor no Brasil, O que o Celso Amorim alega? Né? Uma vez, porque o que está em falta hoje é a vergonha, o que está em falta hoje é a dignidade. Vocês estavam falando dos artistas apoiando o Boulos como se o Boulos fosse a saída democrática, sendo que ele é simpatizante e articulador de um movimento violento. Então está lá o Caetano Veloso, o Evandro Mesquita, Malu Mader, né, por mais que a gente goste de suas obras, etc., eles estão apoiando um candidato que agora, inclusive, está tentando parecer mais palatável, mas que é partidário de um modus operandi violento desses movimentos, MTST, MST, assumidamente violentos. E black blocs e outras formas que eles dizem que são a maneira enérgica de combater o mal do capitalismo, essa conversa fiada inteira. E simpatizante também do regime venezuelano. O Guilherme Boulos sempre trouxe. O Lula dizia que era o excesso de democracia chavista e o Boulos vinha junto. E agora todos esses artistas estão aí com essa cara limpa, né? Dizendo que o Boulos é a saída para a democracia. Isso é um paradoxo, evidentemente, que não se sustenta. E aí, Vitor, o que vem dizer o Celso Amorim, né, diante dessa saia justa, né, dessa impostura geral? Ele vem dizer que ele é bossa nova. Né? A nossa matéria na Oeste, inclusive, mostra isso. Ele vem dizer que ele é bossa nova. E quem é bossa nova não sobe o tom. Eu não estou falando disso como uma coisa prosaica, como uma curiosidade folclórica. Eu estou dizendo que isso é o centro do problema.
Porque hoje o que sustenta esse autoritarismo moderno, dissimulado, é essa fachada. Então, o Celso Amorim é bossa nova remete a Tom Jobim, a Vinícius de Moraes, a Chico Buarque, a Caetano Veloso. É aí que é o escudo dele. Eu quero perguntar aqui à nossa audiência se o Celso Amorim pode ser bossa nova, se ele pode tocar a trilha da bossa nova no banho de sangue prometido e cumprido pelo Nicolás Maduro na Venezuela. É possível um banho de sangue com essa trilha bossa nova? Seria melhor pelo menos um heavy metal, um punk? Então, Vitor, para concluir, hoje nós não temos praticamente no mundo nenhuma forma de autoritarismo manifesto. Todos têm um escudo, inclusive para perseguir redes sociais, inclusive para perseguir a liberdade de expressão. O discurso é sempre que existe um mal maior, né? Um mal fascista, um mal direitista, o que seja. E aí vem este véu, né? essa cantilena, essa ideia simpática de um progressismo artístico, etc. e tal, para ver se salva a pele desse autoritarismo moderno. Eu acho que no momento em que o constrangimento, e a Venezuela está aí para isso, que esse constrangimento chegar ao ponto em que tem que chegar, que fica essa demagogia toda exposta, cai esse véu, esse pretexto, essa desculpa progressista, etc. E aí a gente vai ver no Brasil, na Venezuela, na Europa, nos Estados Unidos e no mundo que os direitos humanos têm sido afrontados com a desculpa de defender os direitos humanos.